Brasil que a gente não vê na igreja é o Brasil da música popular brasileira, né? É a identidade brasileira, até na roupa, né? É claro que a gente está no Brasil, a gente fala português, mas a liturgia, a musicalidade, né, é americana e europeia nas igrejas históricas. Hoje nem tanto a gravata saiu da indumentária de muitos pastores, a gente é mais informal, eu faço piada do Flamengo no púlpito, mas a tendência é a gente cantar o que veio fresquinho e foi traduzido, e foi versionado e está todo mundo cantando. Nosso evangelicalismo rejeita a cultura brasileira. É por aí, Bruno, que nasce o desejo de escrever esse livro, né? E a pergunta fundamental do meu livro é possível ser evangélico e ser brasileiro? Porque na minha experiência, não só é possível, mas é necessário. Fala, Vitrais! Estamos começando mais um Vitral Podcast. A gente tava com saudade aqui de episódios novos, episódios inéditos, né? A gente tá passando por uma fase de reformulação aqui, focando bastante em coisas presenciais, no Vitral na cidade. Mas enfim, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Meu nome é Bruno Santana, eu tô aqui com o meu amigo e parceiro de podcast, Madison Barreto. Madison vai dar uns recados pra gente aí daqui a pouco. Mas estou aqui também, além dos meus amigos aqui vitralistas, estou aqui com um grande nome, uma pessoa que influenciou a gente bastante, muito importante na história do Vitral Podcast, na minha história pessoal também. Eu, como músico, ouvi um milhão de vezes. Gerson Borges. Gerson, obrigado por você estar aqui. Valeu demais por você ter aceitado esse convite para a gente falar hoje sobre o seu livro Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. Obrigado, Bruno. Boa noite a todo mundo, pessoal que está assistindo. É um prazer estar com vocês, bater esse papo. A gente vinha cozinhando aí, né? Antecipando, desejando, namorando, né? Sim. Esse encontro e aí deu certo. Eu estou muito feliz e grato pela oportunidade de partilhar alguma coisa que edifique a jornada de fé e artística de vocês. Obrigado pelo convite, pelo carinho aí. Valeu demais, honra nossa. Madison, recados vitralísticos para a gente? Um recado vitralístico que a gente quer trazer para vocês é do Clube do Livro do Vitral. A gente leu o livro Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro com o Clube do Livro. Tem muito mais gente aqui, mas a galera não conseguiu estar aqui com a gente hoje. E é o terceiro livro que a gente lê nesse ano, desde que o Clube do Livro começou. A gente também leu Cuidado Cultural, do Makoto Fujimura, e A Arte Não Precisa de Justificativa, do Huckmacher. E por último, Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. Todas as nossas conversas do Clube do Livro estão gravadas, estão lá no nosso canal, disponível para os vitralistas. E ano que vem, a gente já está aí planejando a nossa agenda de leitura, a gente retorna em fevereiro. Então, se você quer ler com a gente tem buscado trazer livros que nos ajudem a ter uma compreensão mais profunda da nossa relação com a cultura, seja nas artes, ou na cultura brasileira, ou na nosso cuidado cultural, como o Makoto coloca, né, que isso engloba também a questão empresarial, questão ecológica, né? A gente quer trazer essas temáticas aqui e nos aprofundarmos no Clube do Livro. Então, se você quer participar, basta ser um vitralista. Vitralista é a nossa comunidade, a galera que nos acompanha, participa mais de perto aí das discussões e nos apoia financeiramente também. Então, vai lá no nosso canal, em qualquer lugar você acha um botãozinho Seja Membro e tem lá mais explicações. E, sem mais delongas, vamos entrar aí no assunto de hoje, né? Ser evangélico sem deixar de ser brasileiro. Show de bola. Então, Gerson, é o seguinte, você escreveu esse livro, Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. Eu vi um vídeo de você falando sobre o porquê você ter escrito esse livro, e uma frase que você falou esse livro é uma tentativa de engatar uma conversa a respeito do Evangelho da Graça e a falta de graça dos evangélicos. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse contexto, sobre a necessidade que você sentiu, quais eram as dores, né, que você sentia nessa época para começar a escrever esse livro, de quais reflexões vieram, de quais tensões, né, para você escrever, e esse título, né, por que esse título? Conta pra gente. Tá.
Vamos lá. Eu comecei o livro, o texto, né, o embrião do livro nasceu mais ou menos 2012, 2013. Aí eu fui marinando até que mandei para Ultimato. Eu não tinha nada publicado na Ultimato e eles toparam de cara, assim, falaram, vamos publicar, e fizeram um projeto gráfico maravilhoso. Meu amigo Rick Swax e a sua esposa, né, que é uma grande artista. Mas o ensejo do livro começou assim a incomodar o meu coração, uma fala de alguns amigos pastores e teólogos com a palavra evangélico. Não foi nem com a questão da cultura e da música, mas alguns amigos começaram a dizer assim: eu não me considero mais evangélico, ou eu tenho dificuldade de dizer que eu sou evangélico, porque quando eu falo que sou evangélico, eu começo a ser confundido com fundamentalismo, com ignorância, com alienação ou manipulação política. Isso me incomodou muito, né? Porque a palavra evangélica é muito ampla. Opa, o microfone caiu aqui. Sim, A palavra, mas está funcionando, então deixa. ótimo. A palavra evangélica é muito boa, é muito potente, é muito escriturística, né? Ela está enraizada no Novo Testamento e na construção da nossa fé cristã, né? Porque Jesus veio, ah, o Evangelho, o Evangelho é a notícia, como diz um amigo meu baiano, de que Deus virou gente para que a gente seja gente como gente deve ser, né? Hum. E o Evangelho é uma boa notícia, essa notícia de que a gente é pior do que a gente acredita, mas a gente é mais amado do que a gente imagina, como diria o saudoso Tim Keller, né? O Evangelho é a notícia de que não há nada que eu faça para Deus me amar mais do que Ele já me ama por causa de Cristo. Não há nada que eu faça para Ele me amar menos do que Ele me ama por causa de Cristo. Isso não é uma boa notícia, é excelente notícia. E aí jogar fora o adjetivo evangélico por conta da corruptela, por conta dos desvios da igreja evangélica, né, do protestantismo evangélico aqui no Brasil, começou a me incomodar. E aliado a isso, uma crescente percepção que aquele sentimento que eu tinha na minha infância e adolescência, eu cresci numa igreja fundamentalista no subúrbio do Rio de Janeiro, a gente não podia jogar bola aos domingos, as mulheres não podiam usar certos tipos de roupa. A minha história é parecida com a do Philip Yancey, ele também cresceu no sul dos Estados Unidos. Eu li a biografia dele recentemente, fiquei assim, falei, caramba, subúrbio do Rio de Janeiro, sul dos Estados Unidos, o mesmo fundamentalismo, os mesmos usos e costumes, as mesmas regras, a mesma rejeição à cultura, a mesma dicotomia, a mesma separação entre o que é espiritual e o que é profano, o que é mundano, o que é secular. E aí e eu fui resolvendo isso lendo teologia a partir da minha adolescência. Primeiro Schaeffer, depois C.S. Lewis, depois a teologia vocês citaram dois aí, não é? Mas muitos autores de descendência reformada, o neocalvinismo do Kuyper, do Bavinck e outros, foi formulando no meu coração uma reinterpretação dessa noção muito evangélica brasileira de que ser evangélico é deixar de ser brasileiro, né? Eu falo isso no livro, quando você entra no Brasil, quando você entra na igreja, você sai do Brasil. Então, o livro nasce dessa constatação de que o termo evangélico está gasto, está esvaziado. Jacques Ellul, não sei o quanto familiarizado vocês estão com teólogo e sociólogo reformado francês Jacques Ellul. Provavelmente vocês conhecem alguma coisa deles, O Homem e o Dinheiro, Jesus, o Revolucionário. É um pensador cristão reformado muito importante, Jacques Ellul, né? Ele sugere, num dos seus textos, né, que essa ideia de que ser francês. Aliás, o calvinismo já propôs isso num certo sentido, né? A dificuldade de combinar o cristianismo com a identidade francesa, não é?
E aí isso tudo foi fomentando no meu coração o desejo de escrever algo a esse respeito, né? Então, é assim, início dos anos 2010, 2011, 2012, o incômodo com essa rejeição da palavra evangélica e a dificuldade que eu comecei a ter. Eu lancei meu álbum Nordestinamente em 2009, e aí eu comecei a circular pelo Brasil e fui para Pernambuco. Pernambuco de quem que é de Pernambuco aqui? Acho que é o Jackson, né? Uhum. Isso. Sim. E aí eu fui a uma igreja presbiteriana, num bairro histórico do Recife, e assim com a boca cheia, com o coração feliz, achando que estava fazendo uma homenagem à, à brasilidade pernambucana. Eu gosto muito do Recife, né? Como diz o Lenine, eu quase que eu canto, sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou Leão do Norte, mas não sou não, sou do Rio de Janeiro, né? Eu gosto até do hino do Pernambuco, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Aí fui para uma igreja presbiteriana, aí toquei um baião, Salmo 73, toquei um shot, e aí ninguém se mexia, ninguém se manifestava, pelo contrário, né? E aí foi me dando uma sensação assim muito grande de que o nosso evangelicalismo rejeita a cultura brasileira. É por aí, Bruno, que nasce o desejo de escrever esse livro, né? Mas eu falei, Uhum. vou fazer uma tese, uma monografia, não, eu vou fazer uma pastoral, fazer um livro curto, e aí me inspirei nos penseios ou nos pensamentos de Pascal, e num texto também do Diogo Mainardi, que na época era um colunista polêmico da Veja, que eu lia só para me irritar, mas ele escreveu um livro com frases numeradas, né? Eu falei, puxa, isso aqui é o caminho, porque aí eu vou falar de coisas profundas, mas vou enganar as pessoas. Vão achar que estão lendo um livreto, eles estão lendo ali fotografia gigante, assim. Sim, Não sei inclusive qual é essa sensação vocês tiveram, assim, puxa, o livro é curto, são frases curtas, o estilo, né? A intenção estilística é tornar o livro mais palatável, mas eu falo de coisas bem profundas ali, né? sim. Inclusive, você começa de forma bem biográfica, assim, né? Tipo assim, falando da sua infância e tal, mas você vai caminhando e apontando também caminhos muito profundos, né? Autores também muito Sim, sofisticados e profundos e tal. Enquanto você falava disso aí, eu me lembrei do Justo Gonzalez, né? Que você cita lá também, que é sim, um cara que eu gosto muito e que sim, abriu os meus olhos em relação a muita coisa relacionada à cultura. sim, Nessa questão da definição mesmo, de cultivo, de culto, tudo isso, como essas hum, coisas se interligam. E tem uma coisa que me chama muita atenção no livro Cultura e Evangelho, que ele fala de como o cristianismo lidou com culturas aonde ele chegou, né? O cristianismo chegou em algum lugar, em uma cultura, e lidou com uma cultura nova. Às vezes a cultura era mais fraca e a igreja, infelizmente, subjugava, né? Fraca nesse sentido mesmo, assim, militar até, né? A igreja acabava subjugando essa outra cultura e fazendo com que aquele povo aceitasse a religião e os costumes também, né? Então, impondo um pacote sobre aquelas pessoas e demonizando a cultura local, né, daquele povo. Mas em sim, outros momentos também, a igreja chegou em lugares onde havia uma força militar muito grande, haviam coisas, instituições muito bem estabelecidas, e ela acaba assimilando algumas partes dessa cultura, né? Então, de repente, o cristianismo em algum momento vira uma fé muito de guerras mesmo, né? Onde Jesus é um grande guerreiro, etc. Assim. Mas por que eu estou sim. falando isso? Uma fé Pode mudar. colonizadora, né? Uma fé Exato. colonizadora, né? É uma fé imperialista, não no sentido que imperialismo tem hoje, de uma leitura progressista, né? Mas o imperialismo dizendo assim, a nossa ideia de civilização é que vale, né? Isso remonta às cruzadas, né? Bernardo de Claraval, século XI, né? E é muito triste alguns capítulos dessa imposição, não apenas. Quer dizer, o evangelho não pode ser imposto, o evangelho tem que ser pregado, mas em alguns capítulos do cristianismo, seja ele católico ou protestante, o evangelho era pregado e a cultura dos pregadores, dos missionários, era imposta. A gente via isso aqui no Brasil, o movimento pentecostal, a, a- o,
o protestantismo batista do sul dos Estados Unidos, né? Até hoje a ética é álcool, tabaco, sexo e jogo, não é? Então o cara não fumava, não bebia, não fumava, não traía a esposa, mas matava afro-americanos descendentes dos escravos ou até escravizados nos Estados Unidos depois de cantar no coral no culto de domingo, né? Então uma coisa Uhum, assustadora, né? sim. Pois é, e aí, uma coisa que eu vejo também, ele fala lá sobre quando a igreja chega ao Brasil e como ela poderia ter aproveitado muitas riquezas, né, que já haviam aqui, é, Uhum. com os povos originários, etc. E ele fala lá sobre linguagem, enfim, diversas riquezas. E aí eu percebo, você falou aí, por exemplo, sobre a sua experiência, né, de tocar shot em uma igreja e tal. É, eu não sei se você concorda, mas eu acredito que há uma tensão muito específica também com a cultura brasileira, né, em Sim. muitas igrejas. E muitas vezes, não sei se por uma ignorância, mas há uma ideia de que existe uma cultura que é santa aqui, um estilo musical que é santo, um jeito de cultuar que é santo, né? Um jeito de se vestir também que é santo, e o jeito brasileiro, ele acaba sendo demonizado e rejeitado, né? Marginalizado muitas vezes. Então, assim, por que você acha que tem essa tensão específica relacionada à cultura brasileira nas igrejas históricas, muitas igrejas pentecostais e neopentecostais também, né? Eu acho que isso é muito presente no evangelicalismo no geral, né? Só para fazer uma Uhum. observação, gente, vou fazer essa pergunta e depois vamos abrir para as perguntas de vocês também, tá? Então já fica pronto aí no jeito. Esse ponto é muito importante, né? Porque a pergunta fundamental do meu livro é possível ser evangélico e ser brasileiro? Porque na minha experiência, né, o meu pano de fundo, meu transfundo, meu background, assim, cristão evangélico, foi numa igreja, eu disse, na periferia do Rio de Janeiro, pentecostal clássica, né, da Assembleia de Deus, né? Só na adolescência que eu vou para a igreja batista, vou para o ambiente de reformado e me mantenho até hoje. Mas mantenho o coração aquecido. Quero dizer isso para vocês, né? O teólogo reformado que mais fala do Espírito Santo é Calvino. Então, ser reformado, ter uma identidade com o movimento batista e reformado, não esfriou meu coração, pelo contrário. Mas o movimento pentecostal clássico, anos 70, anos 80, tinha mais facilidade, pasmem vocês, meus colegas aqui, ouvintes, com a cultura, com a música brasileira, com os ritmos brasileiros, do que as igrejas históricas. Uhum. Então eu via baião sim no grupo das mulheres da minha igreja cantando baião, né? Ah, você sabe que há muitos artistas evangélicos aí do movimento gospel de, de, de origem pentecostal ou de identidade pentecostal. E eu estou falando pentecostal, eu não estou falando carismático, estou falando Assembleia de Deus, estou falando Deus é amor, estou falando a Igreja do Evangelho Quadrangular, que, que gostam de estilos musicais, que usam estilos musicais que as igrejas históricas até hoje têm certa dificuldade. Mas, tendo dito isso, né, deixa eu voltar então à sua pergunta. Né? Essa pergunta, é possível ser evangélico e ser brasileiro? Uma coisa anula a outra? Eu diria que não. Não só é possível, mas é necessário. É que o protestantismo brasileiro, Gideon Alencar, é um sociólogo que tem um texto muito interessante sobre isso, um amigo. Aliás, tem um tempo que eu não vejo o Gideon, que ele mostra que o cristianismo você tem o protestantismo de imigração, os anglicanos, mas você tem o protestantismo missionário, né? Então, a Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Metodista, o movimento presbiteriano, lá no Rio de Janeiro, com Simonton e etc., aquela coisa toda que a gente sabe, né? Eles, eles não tinham uma missiologia capaz de interpretar a cultura brasileira, né? E impedir que a gente gostasse de feijoada, mas não gostasse de samba, por exemplo, né? E isso foi sendo colocado assim. Você se torna evangélico. Ontem eu estava lendo um livro sobre, vai sair uma biografia nova aí do trineto do Dom Pedro II, e aí lendo uma resenha no Globo, no jornal.
O jornalista pergunta lá para o trineto deles algumas coisas e ele fala assim: meu avô fez amizade com protestantes. Ele era amigo de um casal de missionários americanos que ele achava o protestantismo o cristianismo moderno. Ele achava o catolicismo daquela época lá do Império, do Império final antes da República, Dom Pedro II, atrasado em uma série de questões, né? Só que o protestantismo trazia o paletó e gravata, trazia a enologia europeia e norte-americana, né? Trazia a liturgia das igrejas históricas dos Estados Unidos e da Europa. E isso era colocado, era posto, era vendido, era passado como uma cultura melhor do que a nossa cultura pagã, macunaímica, não é? A nossa alegria, a nossa miscigenação, que também é musical. Se a música brasileira é rica, é porque ela também é miscigenada, né? Ela mistura elementos muito, muito variados. Mas vamos abrir aí para o pessoal. Espero que. A pergunta é boa, não sei se a resposta foi no mesmo nível. Foi ótimo. Mila, levantou a mão aí. Isso. Então, boa noite para quem chegou depois. Como você me apresentou, né? Sou Mila aqui de Belo Horizonte. Eu comprei esse livro do Gerson, foi ano passado, lá na conferência da ABC2. Ah, que legal, Mila. Eu gosto de exibir o autógrafo que eu tenho. Tirou onda, hein? Fico tirando onda, porque eu conversei com você depois, né, do tempo lá, falei até que esperava que você ia cantar Tudo que Move é Sagrado, não sei se você lembra disso. Lembro. Eu falei, achei Amor que você de ia cantar Índio. Tudo que Move é Sagrado. Amor de Índio, do Beto Guedes e Ronaldo É, Bastos. Né? sim. Então, e depois que o Vitral escolheu esse livro, né, para a gente conversar, eu reli o livro. E quero começar assim dando os parabéns para você, Gerson, pela fonte, né, que você bebeu aqui, a bibliografia que você compartilha com a gente, a robustez, né, e riqueza da bibliografia, que eu acho Que que bom. isso aí mostra muito da onde você está bebendo, né? Você está subindo em ombros de gigantes. É Então, verdade. assim, então, assim, parabéns. E também quero arriscar, não é uma crítica, mas é assim, um comentário que eu faço como artista, Pois não. que eu achei assim, o livro com cara de artista mesmo, fora da caixa. E então, assim, eu achei que ele é um livro, porque ele tem segredinhos. Você não precisa concordar, não, viu, Gerson? Mas eu acho assim que ele tem segredinhos, ele tem surpresas, ele tem provocações e desabafos, ele tem poesia e tem muita beleza. Então, assim, eu achei que o livro é um pouco a minha cara, assim. Se eu fosse escrever um livro, acho que eu escreveria mais ou menos assim, um pouquinho fora da caixa. E eu fiz duas perguntas, então não sei se eu coloco as duas perguntas e você escolhe, ou se eu escolho uma das duas. O que você prefere? Olha, fica à vontade. The ladies goes first, né? As damas têm preferência aqui, então, por favor. Tá. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte, que quando você escreveu esse livro, que você começou falando que em 2012 que começou, né, a sua É, inquietação. isso Então, mesmo. quando você escreveu esse livro, pelo que você ansiava, quando você escreveu esse livro, em sua comunidade, em sua igreja, né, no trabalho, na sua profissão, o que você ansiava naquela época e o que você anseia hoje? Enfim, eu Uhum. queria saber assim, o que você acha também assim que mudou? O que mudou de lá para cá? O que não mudou e o que você acha que ainda precisa mudar? E a Puxa vida. segunda pergunta é que relação a beleza tem com esses anseios? Uau, uau. Hum. Estou me sentindo diante da minha terapeuta. O povo aqui não é brinquedo. Não é não. Ó, o que eu ansiava, o que mudou
qual o papel e o lugar da beleza para a Em concretização. relação à beleza, tem esses anseios. O que que você ansiava antes, né, antes de escrever, e quando você Uhum, escreveu, e o que você anseia hoje? Porque tá. muita coisa mudou, mais de 10 anos, né? Assim, em relação a tudo que você escreveu, que você fala muito da arte, fala muito da música, do Joia, joia, cristão, né, como artista. tá. São perguntas profundas aí que dariam um pequeno ensaio, um artigo aí. Mas vamos lá. Eu tenho há 30 e tantos anos de trabalho com a música. Eu tenho 56 anos, então eu tenho quase 40 anos, né? Na adolescência eu já compunha, participava de festivais, vi vi o Rebanhão nascer, tive o privilégio de conhecer o Janires lá no Rio de Janeiro, vi vários artistas que apareceram, estouraram, depois desapareceram. Eu tive o privilégio de conviver com gente assim que tinha essa mesma preocupação com a brasilidade, como o Guilherme Kerr, de Vento em Popa, aquele movimento todo. De Vento em Popa é o nosso clube da esquina, né? É um movimento que trouxe um impacto muito grande na vida de muitos compositores e muitos artistas. E eu não via isso nas igrejas que eu circulava. O meu primeiro álbum foi em 89, num festival do Sesc, lá no Rio de Janeiro, e eu ganhei o primeiro lugar e comecei a tocar numa rádio FM. E aquilo me levou para muitas igrejas, muitos convites. Eu comecei a circular, ter a música tocando na rádio FM era uma emoção muito grande. Assim. Hoje não faz. Qualquer um coloca o que quiser no Spotify, mas naquela época, se você tocasse na rádio, né, no rádio. E aí eu me frustrei muito, sabe, Mila? Porque não era o tipo de música que as pessoas queriam ouvir, né? Não era o tipo, eu não tinha um público para a música que eu fazia. Aí o meu primeiro álbum solo teve esse do festival em 89, depois o solo em 91. E esse álbum solo, muito simples, uma produção independente, mas que tinha canções com letras e com uma proposta estética. é, Hoje eu vejo na música de muitos amigos da idade dos meninos que estão aqui, de 30 e poucos anos, como Paulo Nazaré, como Marcos Almeida, que já é um pouco mais velho, a Estevão Queiroga, Pedro Valença. Tem um monte de gente que hoje é cristão, fala de teologia, mas fala para um público mais amplo, né? Faz música para a igreja, mas também faz uma música para se conectar com corações que estão famintos pela beleza do evangelho, já tangenciando a palavra beleza aí. Então eu ansiava isso. Só que eu acho que eu estava fora daquele tempo, eu não quero ser presunçoso, mas as pessoas não sabiam ouvir. Elas queriam que eu rimasse Jesus com cruz, luz, né? E, e eu tenho uma canção de 91 que eu digo assim: quando eu quero saber o motivo do vento soprando uma folha vã, essa tristeza que às vezes chega de manhã. Eu fiz uma meditação sobre a tristeza, sobre a depressão, e eu nem era deprimido. Mas o poeta é um fingidor, finge tão intensamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente, né? As pessoas falam, mas do que você está falando? Não fala de Jesus, é uma música sobre depressão. Era arte, era poesia, era uma experiência, era uma expressão, né? Então, o que eu ansiava? Eu ansiava com esse livro, como eu digo na introdução, que fosse um convite para uma conversa com quem se dispusesse a conversar sobre o porquê que é tão difícil para a gente falar para um público mais amplo. Por que a gente tem que falar sempre dentro do gueto, né? Se eu posso usar com muito respeito essa expressão que vem lá de Varsóvia, Segunda Guerra, né? Por que a gente tem que falar sempre para uma bolha? Por que a gente não consegue ser ouvido por outros ouvidos, né? E isso, para mim, foi um dos anseios. Aí eu vim pastorear em São Bernardo, a Comunidade de Jesus, plantei a Comunidade de Jesus em 2002, e lá e aqui, porque eu estou em São Bernardo até hoje, a gente foi definindo, foi desenhando, foi delineando um tripé para nós, para o projeto de culto e liturgia e de música que a gente ia fazer na nossa igreja. Três pontos: tradição,
contemporaneidade e brasilidade. Então, o meu anseio era que os músicos, nós temos muitos músicos, músicos profissionais, músicos de jazz, músicos eruditos, e muita gente amadora, né? Que a gente pudesse cantar no domingo um hino de Wesley, mas que no mesmo set list a gente pudesse cantar alguma coisa contemporânea, bonita, bíblica, com uma teologia saudável, mas que a gente não perdesse a noção de que a gente está no Brasil, sabe, Mila? Então, meu anseio era ajudar os músicos da minha igreja, da igreja que eu pastoreava, por isso que é uma pastoral, foi para eles a princípio, e para um público mais amplo. E o meu anseio hoje é que a gente consiga resistir mais uma pressão que a gente tem enfrentado com a indústria fonográfica. Não é? A indústria fonográfica hoje não vende mais CDs e DVDs, mas ela fatura muito dinheiro com os streaming. Mas vocês não fazem ideia. Assim. Para a pessoa ganhar R$ 500 por mês de royalties do Spotify, ele tem que tocar mais de 50 mil vezes. Assim. Então é uma coisa assustadora. Né? E aí a indústria hoje parece que ainda é mais feroz e impositiva, Mila, do que foi na época que eu comecei a gravar ainda em vinil, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Porque a indústria hoje, o Spotify, eu recebo aqui newsletters do Spotify, da Deezer, e de outras agregadoras, de outras empresas, dizendo o seguinte: ó, não faça introdução com mais de 30 segundos. Né? Os trendings, né? As coisas que estão hypadas, né? As coisas que estão funcionando é assim. Então, se você quer ter mais streams, se você quer ter mais ouvintes, faça assim, 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 assim. Noutras palavras, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Né? Então, a McDonaldização que já havia, né, lá nos anos 90, porque para tocar numa rádio você tinha que ter certos parâmetros, tinha que ter refrão. Eu vi muito isso de rádio evangélica, a sua música não tem refrão, tem que ter refrão. Né? Então, meu anseio é que esse texto circulando subversivamente, um pouco de fermento levedando a massa, como diria o nosso Senhor, né, encorajem os compositores cristãos a não compor para os outros, continuarem compondo para si mesmos, para o seu próprio deleite e fruição estética, musical, artística, espiritual e para a glória de Deus. Né? E eu sei que eu tô salvando tartaruguinhas. Já viu aquela imagem das tartarugas? Eu estou ali salvando tartaruguinhas. E aí tem aquela parábola, né, que o cara estava salvando as tartarugas, jogando no mar, e muitas outras iam morrer, e alguém diz: mas rapaz, você não está vendo que você não vai salvar essas tartarugas todas? Ele falou: não, mas para aquelas que eu alcançar, achei até uma tartaruga aqui, ó, as que eu salvo, para essas eu vou fazer toda a diferença. Eu não vou alcançar os 40 milhões de evangélicos brasileiros, mas para os 5, 10 mil que já leram meu livro, não sei exatamente como é que está a tiragem, né? Talvez eu tenha semeado uma provocação. Uma resposta longa. A beleza, os gregos, Mila, falavam de três virtudes, 3 anseios, 3 realidades essenciais. E platonicamente, ou seja, bebendo lá nos diálogos de Platão, essas coisas eram as coisas perfeitas: a bondade, a beleza e a verdade. Né? A bondade, a beleza e a verdade. A beleza é fundamental, já diria Tom Jobim, não é? E por que a beleza é importante para a arte? Porque já diz uma conterrânea sua que eu amo de paixão, tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente, leio e releio, né? Já tive o privilégio de dar um CD meu para ela, abraçá-la depois de uma palestra, já tá deduzindo quem é, ela é de Divinópolis, maior poeta brasileira viva, Adélia Prado, né? E Adélia Prado diz o seguinte: é, arte é forma, e forma só tem sentido, aqui, ó, forma só tem sentido se apontar para a beleza. Eu sei que esse é um conceito filosoficamente
muito debatido aí na arte moderna, né? Porque a arte tem que ser bela. Eu sou daqueles que dizem que o belo salvará o mundo, né? Que a beleza é importante. Walter Benjamin, que é um filósofo judeu da escola de Frankfurt, tem uma frase que me acompanha desde o tempo lá da USP, desde o tempo que eu era estudante de pós-graduação. Ele diz assim: a forma do conteúdo é o conteúdo da forma. A forma do conteúdo é o conteúdo da forma. O importante é o conteúdo, mas se a forma, se o embrulho não for belo, ninguém vai sorver, vai se deleitar no conteúdo, né? Então, veja, Jesus mostra que a forma do conteúdo é o conteúdo da forma, quando ele expressa a verdade do evangelho com beleza nas parábolas, né? Jesus não apenas era a verdade, pregou de forma verdadeira, como ele pregou de forma bela, né? Então, acho que nas entrelinhas desse meu pequeno texto está um anseio, uma fome, uma busca pela beleza. A beleza que a música de mercado, que a arte descartável, se é que dá para usar essa expressão, arte descartável, se é descartável não é arte, né? Andy Warhol e pop art vão brigar comigo, né? Mas enfim, né? Eu ainda me encanto com Rembrandt, ainda me encanto com Johann Sebastian Bach, ainda me encanto com a arquitetura gótica, ainda me encanto com a beleza, né? Tô ficando empolgado, hein, gente? Tô falando muito. Gerson, Vontade. Muito bom. uma Obrigada, outra, Gerson. Fui muito bem, super, hiper, mega contemplada. Te agradeço Ah, muito. que isso. Obrigado pela sua generosidade e carinho. Sim, Madison. uma outra, um outro ponto que eu queria trazer é sobre o termo evangélico, né? É, Hum. de 2016, quando o livro saiu, ou de quando você estava escrevendo ele para cá, o termo foi ganhando várias outras conotações para as pessoas, né? Na minha adolescência, eu falava para as pessoas que eu era evangélico. E normalmente meus colegas de igreja também falavam para as pessoas, eu sou evangélico. Hoje é muito difícil eu me apresentar como evangélico. Normalmente eu falo, eu sou cristão reformado, eu vou colocando vários é, adjetivos, né, para explicar para a pessoa o que eu sou, né? É, Muito difícil isso. e aí que é um ponto, assim, né? Será talvez assim, ele daria para lançar um novo livro agora de ser brasileiro sem deixar de ser evangélico, porque um movimento que aconteceu muitos evangélicos, né, pessoal, os cristãos não católicos aqui do Brasil, é, começaram a não querer mais usar o termo evangélico, e muitos que são evangélicos, né, que não assumem mais alguns pontos que no seu próprio livro você coloca do que é ser evangélico, né, das ênfases do evangelicalismo original ali, né? Então, assim, Ortodoxo, né? é, o, então, assim, como que você vê isso, assim, agora, 2025, depois de tudo que a gente viveu aí, e que o nome evangélico apareceu muito nesses últimos anos para as pessoas. A gente tem um censo mais recente aí do IBGE, agora com 40 milhões de pessoas que se declaram evangélicas. Mas e aí? Será que ainda vale a pena nos dizermos evangélicos? E o que é ser evangélico? Que talvez a gente ainda precisa chegar para essa massa cristã brasileira não católica e apresentar para eles o que é ser evangélico. Por aí vai, assim. O que você me diz isso daí? Ô, Madison, só uma observação, que o Gerson falou muito sobre a questão de o evangélico naquela época ser associado à ignorância, né? A pessoas alienadas e etc. Mas hoje a gente tem um contorno novo que é a questão política, né? Sim. Muito forte, muito intensa, né? Com essa questão do evangelicalismo. Mas só essa observação, essa pimenta aí. O livro, na verdade, saiu em 14, né? 13 ou 14, eu acho que ou foi 16, agora eu tô na dúvida, né? Eu volto ao que eu comentei no início. A palavra evangélica é muito boa para a gente jogar fora, né? Ah, o Jacques Ellul, eu falei do Jacques Ellul e acabei não citando essa frase dele. Ele diz que ele tem um livro chamado a Palavra Arruinada, em que ele trabalha, então, que é uma mistura
né? Não é nem um livro sociológico, é mais uma reflexão filológica ou linguística, né? De 16, Bruno, isso mesmo. Ah, sobre como que as palavras, como as palavras vão perdendo a sua potência, a sua semântica, o sentido, né? E tem um autor brasileiro conhecido aí pelos seus textos, não só de educação, mas também de teologia, embora tenha sido um presbiteriano que abandonou o pastorado e tudo, muito ligado ao movimento da teologia da libertação. Aliás, foi a tese de doutorado dele, né? Que é o Rubem Alves. E o Rubem Alves tem uma frase que diz assim: algumas palavras só podem ser, foram tão estragadas que antes de serem usadas, a gente precisa consertar essas palavras, né? Então, talvez seja isso. A palavra evangélica tem sido estragada, né? Primeiro, como eu falo no livro, porque o evangelicalismo brasileiro é, rejeitou a cultura brasileira, e ao rejeitar a cultura brasileira, ele se tornou sinônimo de ignorância, de pensamento estreito, não é? E agora, de 17 para cá, com a polarização, com essa apropriação do movimento evangélico por setores da política brasileira. Não quero nem entrar nesse mérito, que essa é uma das feridas mais doídas do meu pastorado. Em 23 anos de pastorado na mesma igreja e mais 10 anos de ministério em duas outras igrejas, eu nunca pensei em deixar o pastorado, mas na polarização da política me machucou tanto coisas que eu vi por eu não, por eu rejeitar a possibilidade de eu usar o púlpito para pregar outra coisa que não fosse o evangelho de Jesus Cristo, que eu falei assim: não, eu acho que meu tempo está acabando, porque não é possível que eu estou vivendo o que eu estou vivendo, né? Bom, a palavra evangélica precisa ser usada, porque evangélico é um adjetivo. Evangélico é aquilo que se refere ao evangelho, né? Diz respeito ao evangelho, né? Então, a mensagem evangélica. Às vezes eu leio outros autores. Já desse eu estava lendo um teólogo católico interessado no que ele estava falando, discordando até de alguns pontos, mas ele diz assim: isso é o coração da mensagem evangélica. E ele não estava falando da igreja evangélica, ele estava falando do evangelho. Então veja que coisa, né? Um teólogo católico pode usar a expressão evangélica de uma forma, na forma original, né? Com a força original. O Tiago levantou a mão e o Jadson também. Eu acho que eles vão discordar de tudo que eu estou falando aqui. Vai lá, Thiago. Gerson, eu queria fazer uma pergunta. Antes, eu só queria comentar um ponto. Na minha cabeça, às vezes eu identifico dois perfis de artistas cristãos. Não sei o que você acha, mas o primeiro seria o artista cristão, que tem um foco principal de abastecer a comunidade, né, de maneira interna. O meio cristão, por muito tempo, teve proibições, né, sobre consumir artefatos culturais, se envolver com a cultura. E a partir Isso. daí se levantaram artistas que começaram a trabalhar, né, músicas, livros, filmes, com uma linguagem diferente que a gente não tinha antes. E isso foi muito importante, né? Foi muito necessário para que a comunidade começasse a entender que era possível, né, abraçar a cultura e, ao mesmo tempo, ser cristão. E a partir disso surgiram alguns termos, né, como cosmovisão cristã, ficção cristã, e que foram termos muito importantes até para criar esses pontos de conexão com pessoas que buscavam esses artefatos, né? Então, eu particularmente vejo que foi necessário a criação desses termos. Porém, eu identifico um outro perfil de artista cristão, que seria uma pessoa que é cristã, mas ela busca fazer uma arte e busca falar com uma linguagem para abastecer aqueles que são de fora da comunidade, né? E aí eu lembro, por exemplo, do U2, né? U2
pelo menos a minha percepção, que eles não têm aquele compromisso de levantar uma bandeira, porém eles jamais vão negar a sua fé cristã, e aquilo ali tá dentro do produto. Eles tocam muito mais fora, né? Do que dentro e tudo mais. Eu também lembro de uma banda daqui de Florianópolis, não sei se vocês conhecem, se chama banda Aeroílis. Eles surgiram ali em meados dos anos 2000 ali, e um grande hit deles foi uma música chamada Passos Lentos. E eu estava vendo uma entrevista dele, e ele falou assim que o lugar que ele menos tocava era na igreja. E muitas pessoas que eram de circuitos culturais de fora da igreja não conseguiam perceber que eles eram cristãos porque não conhecem os termos e tudo mais, né? Então, a partir disso, eu queria fazer uma pergunta. Como você acha que um artista que tem esse chamado muito mais para fora poderia se posicionar? Quais termos eles poderiam usar ou abandonar? Existiria um meio termo quanto ao posicionamento deles, artístico? O que você acha sobre isso? Uhum. É uma pergunta muito boa. Eu me propus num certo momento da minha jornada, como cantor, compositor, como artista, cristão e evangélico, a, a, a fazer uma música para a igreja que pudesse ser ouvida lá fora. Eu fiz referência a essa frase no início aqui do podcast, da conversa. Uma música para a igreja que pudesse ser cantada lá fora, que pudesse ser apreciada lá fora. E para isso, eu teria que me engajar com a beleza, porque, como eu citei a Adélia Prado, a arte é forma. Então, por que que Johann Sebastian Bach é apreciado por ateus? Porque existe beleza na obra de Johann Sebastian Bach, né? Então, a obra Bach ficou 20 anos produzindo semanalmente música para o culto de domingo. Ele era o que a gente chamaria hoje de ministro de louvor, luterano, e sendo que ele compunha ah, toda semana o que ia ser cantado no domingo. E uma vez eu li uma frase do Nietzsche, né, esse grande inimigo do cristianismo, filósofo alemão, né, o Nietzsche. Ele diz assim que o único momento, diz o Nietzsche, em que ele chega a questionar o ateísmo dele é quando ele ouve a maravilhosa música de Johann Sebastian Bach, né? Então, se a gente tem um chamado artístico para a igreja, fazer uma música para a igreja, que possa ser apreciada lá fora, a gente já está alcançando um público maior. Mas se a gente tem um chamado como o do Bono Vox, tem um livro muito interessante, A Jornada Espiritual do U2, que saiu pela editora W4, do meu amigo publisher Warner Endo, que o Bono conta que eles eram de uma igreja carismática lá de Dublin, e eles começaram a fazer letras assim para um público mais amplo, né? Mais abrangente, e o pastor falou: não, vocês têm que fazer música para o domingo. Para o culto, eles romperam com o pastor não entendeu. Mesmo assim, eles continuaram a fazendo há muitas, muitas, muitas músicas do YouTube, vocês sabem disso, quem aprecia a carreira deles, que são abertamente cristãs. O Salmo 40, né, I'm still haven't found what I'm looking for, uma música que fala de busca espiritual, uma música que serve para começar um diálogo evangelístico, por exemplo, né? Então eu respondo assim, sabe, Tiago? Eu acho que quem tem um chamado para fazer a música para a igreja tem que fazer essa música com tanta beleza, com tanto esmero, com tanto engenho, com tanta arte, que ela seja apreciada fora da igreja. Mas quem tem um chamado para fazer uma música para fora da igreja tem que fazê-lo com tanta teologia, com tanta espiritualidade, com tanto compromisso com solideu, glória, né? que, que as pessoas ouçam a canção e sejam tocadas no fundo do seu coração e questionem assim, do que você está falando? Eu lembro quando eu fazia letras, muitos anos atrás, não vou falar quando, eu cantei uma vez numa semana de letras no auditório da Fundação Santo André, uma canção que a professora de teoria literária me convidou, porque eu era o monitor dela, e ela soube que era músico e ela gostava de música. E eu mostrei uma canção minha
que eu só gravei em 2019 com Estevão Queiroga, chamado Sem Direção. A música ficou 20 anos na gaveta, né? Para onde corre a vida, para onde corre você, para onde corre o tempo, que a gente não encontra tempo para parar de correr. Para onde corre a cidade, para onde corre o metrô, para onde corre o relógio, que a gente está sempre com ódio porque se atrasou e perdeu a hora, e perdeu o sábado, e perdeu o início de um filme que mal começou, e perdeu a viagem, e perdeu o dinheiro. Mas, para falar a verdade, o que perdeu primeiro? Eu cantei isso num auditório de uma universidade, numa semana de poesia, de literatura, e uma das professoras ficou tão comovida que falou assim: de onde você tirou essa música? Né? Em nenhum momento eu falei de contemplação, de espiritualidade cristã, de silêncio, de dependência de Deus. Eu não citei Agostinho, quando Agostinho diz que o nosso coração está inquieto, ele só descansa quando a gente volta para o Senhor. Mas ela, como diria a minha mãe, assembleana, humilde, ela sentiu a presença de Deus enquanto eu cantava. Entendeu, Petri? Só um parênteses, gostei muito do teu sotaque aí de Belém. Saudade daquele açaí verdadeiro, hein? Ah, eu sou suspeito para falar. Açaí, Guaraná, é comigo mesmo. Primeiro peso, né? Primeiro peso. Sim, total. Espero ter te respondido aí. Então, quem tem um Muito chamado obrigado, para a Gerson. igreja, imagina, quem tem um chamado para a igreja precisa fazer uma música que seja ouvida por quem não é cristão, como Handel. Handel fez o Messias de Handel para ser cantado lá diante do rei. Mas qual é o ser, o europeu que não aprecia a música de George Frederick Handel? Né? Seja ele cristão ou não. Ele pode não concordar com nada que o Handel fala, mas a arte é forma. Né? Jadson também tem uma pergunta. Boa noite, gente. Ouvindo direitinho, alguém anotou essa frase do Jazz, que é tipo assim, faz a música para dentro da igreja tem que fazer ela com compromisso com a beleza, e quem faz para fora tem que ter compromisso com a teologia. Eu acho que vou citar essa frase agora. Eu estava numa conversa com o Gerson Borges, ele citou isso. Assim, em qualquer local eu vou colocar essa, né? Gerson, muito obrigado por esse livro, de verdade. Eu, ouvindo você falando agora essa noite, eu posso dizer que os seus anseios eles foram contemplados, tá? Eu sigo nessa busca de tentar retomar o hábito da leitura, né? E esse seu livro tinha sido indicado há muito tempo. Aproveitei que o pessoal do Vitral ia colocar ele e peguei emprestado para ler, né? E, assim, como esse humilde servo, eu posso dizer que foi extremamente profundo, acessível. Eu devorei rapidamente. Eu chamava minha esposa para debater com ela, para mostrar para ela as frases. Eu queria ter um HD livre de criança para poder estar decorado. Número 36, ele disse isso, isso e isso. Número 84, sabe? Que nem versículo, né? Então, assim, contemplou demais, chegou em quem você queria que chegasse de verdade. Porque quem já estuda sobre, com certeza pegou referências muito, como a Mila falou, né? E quem ainda não estudou, está começando a estudar, gerou gatilho, sabe? Gerou gatilho para buscar mais, entender mais, se aprofundar na conversa. Outra coisa que eu queria falar aqui, que meu filho acabou de entrar aqui, eu me distraí, ó, a porta. Não é um fantasma, não, é meu filho. Sabe o quê? Que o teu livro, para mim, que eu sou evangélico, né, cristão, ou crente, aqui em Recife, aqui em Pernambuco é crente. Todo mundo é crente, eu morei crente. E eu me converti na adolescência, então o que eu ouvia de música era MTV, então eu sou filho do Linkin Park Evanescence dos anos 2000. Né? Tá. O que eu conheço de Brasil é Pete, Charlie Brown Jr., essas coisas. Tá. E aí, quando eu entrei na igreja, essa pessoa se desvincula disso, né? Então, o teu livro
além de chegar em mim e ter fácil acesso, tu cita poemas e diz músicas. E eu lembro de parar na parte que tu cita Gilberto Gil, eu fui ouvir a música de Gilberto Gil, sabe? Então, tipo assim, se a ideia é ser um início de conversa, meu irmão, você chegou pro café da manhã na cama, num domingo bonito, e vem aqui conversar, pelo amor de Deus. Agora eu quero falar minha pergunta. Diante de todo esse conflito e dessa polaridade cultural que é o Brasil, veja só, recifense é mais roqueiro do que frevo. Eu não danço frevo, eu não tenho nem jeito. 1,85 m, 120 quilos, não dá para dançar frevo. Mas quando tu fala assim que é triste entrar nas igrejas e sair do Brasil, minha pergunta é: qual Brasil eu tenho que ver dentro das igrejas? Porque o Brasil do Rio de Janeiro, você fala muito sobre samba e tudo mais. Você citou também a questão dos pentecostais. Aqui em Pernambuco, pentecostal, ciclo de oração é pandeiro. Então, tudo que é som, ritmo, tem aqui. Esse Brasil está aqui. Mas quando eu entro na minha igreja batista tradicional, primeira igreja batista do Recife, eu não consigo não ver Brasil, mesmo entendendo tua crítica. Porque o Brasil é essa polaridade toda. Então, qual o Brasil, Gerson? Você indicaria para a gente poder responder essa pergunta, essa provocação, e encontrar ao entrar na igreja? Tá. Você é da Capunga, então, né? Não, sou da primeira igreja batista do Recife. A Capunga é pertinho, é uma prima perto. Do seminário. É que o pastor lá é meu amigo também, gente boa, Marcos. Você tem um embrião aí de um sociólogo, né? Ela falou: o Brasil não conhece o Brasil, né? Elis Regina cantava essa frase ali. Ah, sim, de fato, você abre uma janela para uma discussão mais ampla. De que Brasil você está falando? No contexto do livro, no recorte que eu falo, eu estou falando do Brasil, da música popular brasileira, da chamada música popular brasileira, que hoje essa expressão, a MPB, não faz nem muito sentido, né? Porque o que é popular hoje no Brasil? O que é popular no Brasil não é mais Chico, Caetano, Gil, Milton Nascimento, Djavan, esses caras são conhecidos, Lenine é conhecido, mas se você vai em Belém, pega um táxi, como peguei lá em Belém, há muitos anos atrás, eu ouço um tipo de música que eu falo: caramba, isso aqui, depois que fui saber que era carimbó, guitarrada, não é? Mas na época eu falei: isso aqui nunca ouvi isso. Então, quando a gente fala de música popular brasileira, a gente tem que pensar, explodir essa expressão, porque ela não diz mais respeito à bossa nova dos anos 60, ao tropicalismo dos baianos, ao clube da esquina dos mineiros, não é? À música das cantoras do rádio, ao chorinho de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré e Pixinguinha. Música popular brasileira é o que todo mundo estiver cantando, né? É o funk do subúrbio do Rio de Janeiro, o pancadão, é popular, é música popular para aquela comunidade, para aquele público, não é? O piseiro do João Gomes é popular para um montão de gente aí, né? E outro dia ele ganhou, foi indicado ao Grammy, e aí postou no Instagram cantando quem mesmo? É, cantando um gospel desse aí, assim, a capela, né? Cantando, não sei se foi, eu nem lembro, mas Foi. E meu Deus está o meu coração. Kleber Lucas, né? Então, ó, para um cara que está popularíssimo no Brasil, João Gomes, Kleber Lucas é o tipo de música que ele gosta de ouvir. Então, do que a gente está falando quando a gente fala de música popular brasileira, né? Bom, e no livro, olhando para o livro, quando eu falo de Brasil, assim, por que eu venho num culto numa igreja brasileira e eu só ouço música americana, entendeu, Jadson? É disso que eu quis dizer, né? Ah, lembra do Ron Kenoly, lá do Hosanna Music, anos 90? Aquele movimento que hoje é Bethel Music, é worship, mas nos anos 90 era Hosanna Music, Don Moen, aqueles
que inspirou muito Diante do Trono, né? Orquestra atrás, 500 mil pessoas e tudo, um montão de sing out, né? Sing out with joyful sound. Ron Kenoly. Ele veio recentemente no Brasil, num evento aqui em São Paulo. Puxa, o tempo está acabando aqui, eu tenho um compromisso, mas eu quero fazer um fechamento aí, né? A gente abre o papo, a gente tem, e depois difícil de fechar, mas vamos lá. E aí ele foi numa igreja, aí uma banda, e alguns amigos estavam presentes, uma banda abre, e aí canta meia dúzia de Hillsong, de Bethel Music, né? Do que é chamado hoje de worship. E aí, banda quebrando tudo, tá, aquela coisa toda. Aí, Ron Kenoly, aí ele sobe e fala assim: eu quero começar dizendo que eu estou muito frustrado, porque, gente, por que vocês não cantam a música de vocês? A música do Brasil é maravilhosa. Achei que vocês iam cantar coisas novas, né? Falei para os músicos aqui que a gente ouvia o ritmo brasileiro, né? E aí vocês só cantaram coisas que a gente está cansado de cantar lá nos Estados Unidos. Então é nesse sentido, sabe, Jadson? O Brasil que a gente não vê na igreja é o Brasil da música popular brasileira, né? É, é a identidade brasileira, até na roupa, né? Agora não, mas na minha. Por isso que eu falo, eu começo com uma biografia, porque eu tinha que ir de paletó e gravata para tocar no culto, sabe? Assim, era Assembleia de Deus e Congregação Cristã. Falava, mas por que tem que paletó? Não, porque tem. Mas qual é a base disso? E aí remontava aos americanos, aos missionários que fundaram a igreja, todo mundo suando. Rio de Janeiro e Recife é a mesma coisa, né, cara? Só tem três estações, né? Calor, quente e inferno, né? E aí, paletó e gravata, né, era muito difícil, muito difícil. É nesse sentido que eu falei. Espero ter te ajudado. É claro que a gente está no Brasil, a gente fala português, mas a liturgia, a musicalidade, né, é americana e europeia nas igrejas históricas. Hoje nem tanto a gravata saiu da indumentária de muitos pastores. A gente é mais informal, eu faço piada do Flamengo no púlpito, mas a tendência é a gente cantar o que veio fresquinho e foi traduzido e foi versionado e está todo mundo cantando. Show. Gerson, obrigado. Eu quero fazer só uma última pergunta aqui, que é mais tipo de indicações, assim, de alguns caminhos que as pessoas podem seguir. Você falou da questão da Assembleia, eu também fui criado nesse contexto, e muitas das riquezas que hoje eu desfruto aqui, né, com os meus amigos do Vitral, a gente conversa sobre. Depois de bem mais velho, fui entender o valor da música mineira, né? A riqueza que existe na música mineira. Eu Sem acho dúvida. que isso inclusive cita lá, né, o Beto Guedes no livro. E eu acho que tem uma coisa assim nessa pergunta que o Jadson fez, né? Que às vezes a gente se sente trocando uma regra por outra, assim, né? Então agora tem que cantar MPB ou tem que cantar alguma coisa. Mas eu acho que é diferente quando as pessoas são expostas a algo e elas têm encanto por aquilo, né? Elas veem a riqueza daquilo, elas se encantam por aquilo, elas se ligam de alguma forma com aquilo, elas entendem que aquilo é formador delas também. Então, o fato de Clube da Esquina ser do jeito que tem a ver com o jeito que os mineiros são. Então, por isso eu acho tão importante pensar a identidade nesse lugar também, de pisar no chão que você está pisando de verdade, né? Com a cultura de onde você está ali, desfrutar disso, assim. E depois de mais velho fui. Pode falar, você ia falar. Não, eu achei sensacional o que você falou e eu fiquei pensando numa coisa, né? Pisar no chão, né? A gente não pode nem demonizar a música que vem de fora e nem idolatrar a música brasileira, a cultura brasileira. Não, a minha questão é com a síndrome de vira-lata, ou então com Uhum.
xenofobia, nada que vem de fora. Então, você vê, o que que é o hot dog brasileiro? Cara, é uma coisa muito diferente, é uma antropofagia, né? Sim. É, bem tropicalista, que transformou o hot dog americano, que é pão e salsicha, num Uhum. negócio estranho, que tem purê, tem, Tem milho e o tem resto, né? milho. Tem E bacon. aí o americano vai comer aquilo e fala assim, não, it's not a hot dog. Você fala, é um hot dog. Então a gente tinha que fazer isso, cara. Pega uma música, É. eu faço isso. Pega Castelo Forte, pega um worship e mete quebra a forma, sabe? Vai lá, muda o compasso, era 6/8, faz 4/4, coloca um triângulo, coloca uma sanfona. Então, assim, não é jogar fora a cultura estrangeira, a cultura de fora. Mas é dizer o seguinte: não, mas a gente tem identidade. Isso tem a ver com o nosso jeito de pregar também. Isso tem o nosso jeito Uhum. de fazer teologia. Eu não abro mão de Calvino, eu não abro mão de Lutero, eu não abro mão dos puritanos, eu não abro mão de Kuyper, mas eu tenho que dialogar com o meu tempo e tenho que reler o Evangelho à luz dessa ortodoxia para o meu tempo, falar a língua do meu povo, né? Jesus Uhum. fez isso, encarnar, a encarnação, a preciosa doutrina da encarnação, né? Sim, e é muito essencial, né, Gerson? A gente fala aqui, tenta sempre falar desse lugar de que esse lugar da cultura, meio que todo mundo tem cultura, né? Mas a gente ouve muitas vezes, você inclusive cita isso no livro, né? Pessoa fulano de tal é de muita cultura, né? Como se fosse aquela coisa de uma pessoa distante, uma pessoa intelectual e, enfim, uma forma elitizada, né? Muitas vezes de ver a cultura. Mas a cultura que está à nossa volta é nossa, né? É para nós, assim. Então, conseguir tomar posse, né? Usando aqui um termo pentecostal, tomar posse Pô, das nossas riquezas que já estão à nossa volta, eu acho que talvez seja um caminho para esse lugar de uma renovação, né? Ao invés de pensar só em como que a gente vai fazer as pessoas tocarem um outro ritmo, mas será que a gente pode expor as pessoas esses outros ritmos? E eu acredito que muita coisa vai acontecer quando as pessoas tiverem contato com uma coisa nova. E assim, foi comigo assim, eu acredito muito nesse poder da arte. Quando você olha e fala assim, caramba, isso estava aqui, né? Isso tá no meu uhum, Spotify também, assim, isso tá no meu YouTube também, isso também é para mim, e eu sou mineiro, assim, e descobrir que isso foi muito sensacional. transformador. E, Uhum. inclusive, pensando sobre essa questão de diferenciação de ritmos, né, quando eu ouvi nordestinamente a primeira vez, eu falei assim, mas caramba, como assim, né? Tipo assim, é crente, eu acho que esse cara é crente, né, porque tá cantando coisas muito crentes, né? É, eu me lembro de ouvir aqueles ritmos e pensar, cara, eu gosto dessa música, então eu gosto disso, sabe? Então esses são os ritmos nordestinos, é isso? Eu gosto Uhum. disso, mas talvez não tinha tido a oportunidade de parar e observar com tanta demora que a arte exige, né? Para realmente Sim. fruir, né, a coisa, assim. É como diz o Byung-Chul Han, né, com a atenção, o livro recente dele falando sobre Deus, né, não existe oração, não existe vida espiritual e não existe fruição da beleza, contemplação da beleza sem a atenção, né? Nosso amigo Jadson aí, a canção Mixolídio lá, Mixolídio, né? Eu faço uma brincadeira com o modo Mixolídio, né? Luiz Gonzaga usava muito. E eu falo lá, eu celebro a cultura a partir do parâmetro da graça comum, da teologia da Imago Dei, do mandato cultural, né? Eu falo mixolídio ariano com vatapá, Ariano Suassuna, né? O Uhum. motorista dele era lá da Igreja Batista de Peixinho, lá em Olinda, Jadson, né? Já cantei nessa igreja. Põe Caetés, Caetano para refogar. Eu falo de Graciliano Ramos, coloco Caetano Veloso, né? E vou falando, né? Então, assim, a gente tem que celebrar a graça comum, a graça da cultura e a cultura da graça. É isso que eu tento fazer com esse livro. Gente, eu estou com a limitação do tempo, mas que proposta! Agora eu vou falar bem de vocês. Vocês ficaram aí mentindo a meu respeito. Então, vamos lá. Troco. Proposta legal, o nome já é bonito, o nome já tem uma estética, né, vitral, né?
como eu digo na canção Alhambra, né? Queria tocar os sinos da majestosa catedral. Pensei em compor os hinos, pintar as cores do vitral. Então, aí, citei vocês na minha canção Alhambra, né? Que é Caramba, uma a das. gente tem que usar essa de abertura, hein? É, é. Ó, que é uma música que eu compus depois de ir na Península Ibérica. Depois de passar um tempo em Portugal, na Espanha, voltei com fado, voltei com, com, com o flamenco, né? Quase que eu falo Flamengo, né? Por razões óbvias, né? Estou muito feliz, mas flamenco, né? E aí eu fiz uma canção que celebra a Alhambra, lá em Granada, que é um lugar maravilhoso. Então, assim, toda verdade é verdade de Deus e toda beleza é beleza de Deus. Se é Agostinho, se é Calvino, isso é a boa teologia cristã evangélica. Obrigado, gente. Continuem, perseverem e perseverem e perseverem e perseverem nessa comunhão. Gerson, obrigado demais. Então, gente, esse foi mais um episódio do Vitral Podcast. Você pode participar mais de perto disso também. Os amigos que estão aqui fazem parte da nossa comunidade, os vitralistas. Então, eu quero agradecer a eles, todos que estão aqui, por ajudar a gente a não fazer isso sozinho, né? Porque não seria possível. Inclusive, é por isso que esse nome, o podcast chama assim, né? Vitral, é porque realmente é a junção de vários pedaços que constroem algo maior. E vocês são esses pedacinhos aí que ajudam a gente também a construir essa imagem bela aí do Evangelho para o mundo. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima. E é isso. Tem algum recado aí, Madison? Só isso, né? Não, só isso. E para quem chegou depois também, isso aqui vai estar gravado, a gente vai lançar em breve lá no nosso canal. Então é isso, pessoal. Valeu demais. Até a próxima, hein? Valeu. Tamo junto. Abraço.